Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou aqui na sede do FOF de novo, aqui em Posse, e a pedido de um aluno, pediu pela internet, através do meu canal no YouTube, ele pediu que eu resolvesse as questões de direito administrativo da última prova da Polícia Civil de Minas, que aconteceu em 2014. Ele pediu isso porque ele está estudando esse concurso agora, né? O edital está aberto para escrivão, a prova vai ser em dezembro. Então, já mando um abraço para ele, para o Marco Antônio, lá de Betim, Minas Gerais. Marco, muito obrigado aí, cara, por estar acompanhando o canal, pelo feedback, beleza? Obrigadão. E vamos lá, pedido seu, cara, responder as questões de direito administrativo. Essa questão é da banca FUMARC, do cargo de investigador de polícia, é a prova tipo A que eu estou resolvendo aqui. E as questões de direito administrativo, elas são as questões de número 21, 24, 25 e 30, certo? Aí a questão 21, que é essa aqui que já está no quadro, essa questão dizia o seguinte: o chefe da Polícia Civil, por razões estritamente pessoais, com o objetivo de prejudicar determinado perito criminal, determina sua remoção ex officio da capital para localidade bem distante. O que é importante a gente frisar nesse enunciado? Primeiro, que as razões do chefe de polícia foram estritamente pessoais. E o que é tão importante quanto a gente grifar aqui? Que o objetivo era de prejudicar. Não foi a bem do serviço público, não foi necessidade, o objetivo dele foi prejudicar. O que acontece? Quando ocorre isso aqui, a gente já estudou na aula que isso caracteriza abuso de autoridade. Nós vimos na aula aqui no presencial que o abuso de autoridade, ele pode acontecer na modalidade excesso e pode acontecer na modalidade desvio. O que é a modalidade excesso? É quando a competência de um determinado chefe está aqui dentro e ele age aqui, ó, ele vem até aqui, ele vem fora da competência dele. Por exemplo, ele tem competência para aplicar uma suspensão de até 30 dias, mas ele resolve aplicar de 90. Ele vai além do que ele poderia. Ele agiu com excesso. Nesse caso, nós dizemos que houve vício na competência. E o que é o desvio? O desvio é o seguinte: ele agiu dentro da competência dele. A competência dele até aqui, ele agiu aqui dentro. A questão é que ele não agiu em benefício da administração pública. Ele agiu com sentimento pessoal. Nesse caso aqui, como a questão fala, objetivo de prejudicar. Nesse caso, nós dizemos que houve vício na finalidade do ato. Quando eu estou falando aqui de competência e finalidade, eu estou falando do ato administrativo, né? Os atributos. O confi for mob, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Certo? Nesse ato aqui, houve abuso de autoridade na modalidade excesso, vício de competência, desvio, finalidade. No caso ali, foi desvio, foi vício de finalidade. E a gente sabe que o abuso de autoridade, ele é um ato ilícito. Então, veja como essa questão estava fácil. As alternativas B, C, D falam que esse ato é lícito. Então você sabe que esse ato não pode ser lícito porque o chefe agiu com abuso de autoridade. A única alternativa que sobrava era a alternativa A, que dizia que o ato foi ilícito porque ofende o princípio da impessoalidade. Por que o princípio da impessoalidade? Ele não agiu para o bem da administração pública. Ele agiu por um sentimento pessoal. Razões estritamente pessoais. Ele feriu o princípio da impessoalidade, que diz que a administração pública deve visar sempre o bem público, né? A res pública. Ele não pode atuar nem para beneficiar um amigo, por exemplo, ou prejudicar um inimigo. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Essa conduta caracteriza abuso de autoridade na modalidade desvio, e a gente sabe que esse ato é ilícito. Por isso a questão 21, a alternativa correta era a alternativa A. A próxima questão de direito administrativo que caiu é a questão de número 24.
Vamos lá, estou quase. Tá difícil hoje. Pronto. Que aqui não tem edição não, aqui a gente chega, grava e vai assim mesmo. Por isso que às vezes sai fora do ideal assim, mas vamos lá. A questão 24 dizia o seguinte: o elemento que funciona atualmente como poderoso limite à discricionariedade administrativa é o princípio. Aí veja bem, dentro dos poderes administrativos, a gente tem o poder discricionário. O poder discricionário é aquele que leva em consideração o mérito. O que é mérito? É quando a gente faz um juízo de oportunidade e conveniência, né? Falamos isso aqui na aula presencial. Aí veja bem, a questão está falando sobre princípios administrativos. Só para a gente relembrar, os princípios administrativos, a gente divide ele em basilares, explícitos e implícitos. Quais são os basilares? Basicamente, os basilares são dois. É a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Quais são os princípios explícitos? Primeiramente, explícitos aonde, né? No artigo 37 da Constituição Federal, que eu falei aqui na aula, no presencial, sobre o mnemônico LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Então veja bem. E a gente tem também os princípios implícitos, né? Dentre eles, razoabilidade, proporcionalidade, autotutela, dentre outros. O que a questão perguntava? Ele perguntava qual elemento que funciona atualmente como poderoso limite à discricionariedade administrativa. Que normalmente o aluno, quando ele vê lá a questão falar de discricionariedade, fala assim, não, é análise de oportunidade, conveniência, e acha que dentro do poder discricionário, a administração faz o que ela quer. E não é bem assim. Uma das limitações disso é justamente o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Às vezes, até tem a questão da oportunidade e conveniência do ato, mas é razoável fazer aquilo naquele momento ou daquela forma? É proporcional à necessidade daquele ato? Então, entre alguns princípios que limitam o poder discricionário, então da razoabilidade e da proporcionalidade. Daqui ó, a gente vê inafastabilidade da jurisdição, tem nada a ver, né? Duplo grau de jurisdição, aqui tem sempre, a pessoa sempre pode recorrer a mais uma instância, também não faz sentido. Unidade de jurisdição também não teria muito sentido. É justamente da razoabilidade, alternativa C. Porque se há oportunidade, há conveniência para fazer um determinado ato, mas ele não é razoável, ele não pode ser feito, certo? Essa é a questão 24. A próxima questão é a questão 25. A questão 25 dizia o seguinte: um administrador público, tendo recebido móveis novos para sua unidade, doou por conta própria um mobiliário antigo, ainda em bom estado de conservação, para uma instituição de caridade. É correto afirmar que o princípio da administração transgredido pelo dirigente foi o da... Voltamos aqui nos princípios de novo. Ó, a questão dizia o seguinte: um chefe de um determinado órgão ganhou móveis novos, aí ele pegou os móveis velhos que estavam em bom estado, por conta própria, sem falar com ninguém, doou para uma instituição de caridade. Esse ato em si, que a questão enunciou, ele ofendeu o princípio da indisponibilidade do interesse público. Justamente porque o que é a indisponibilidade do interesse público? É que o servidor público, ele não é dono daquele bem, ele é apenas o gestor. Por exemplo, um prefeito não pode pegar servidores da prefeitura e levar para trabalhar na fazenda dele, para construir uma cerca. Ele não pode pegar um trator da prefeitura, levar para a fazenda dele, ele não pode pegar o carro da prefeitura e usar para passear final de semana, porque ele não é dono daquilo ali, ele apenas administra. Nesse caso aqui, esse administrador, ele não é dono daqueles móveis, ele apenas administra. Ele não pode doar, ainda que doe para uma instituição de caridade, que é um fim nobre, ele não pode doar por conta própria, porque ele não dispõe daquele bem, ele apenas administra.
Por isso que a alternativa correta é a alternativa C, é o princípio da indisponibilidade. Ele não pode dispor daquele bem, ele feriu o princípio da indisponibilidade. E a última questão de direito administrativo que teve foi a de número 30. A questão de número 30, ela tratava de fontes do direito administrativo. Aí veja bem, vamos relembrar aqui, né? Quando na aula presencial, deixa eu apagar isso aqui embaixo. Quando na aula presencial nós falamos das fontes do direito administrativo, nós falamos que as fontes do direito administrativo se dividem em dois grupos. Nós temos as fontes diretas, né, que são as leis, e temos fontes também indiretas, que são a jurisprudência, que é a reiteração de determinados julgamentos, a doutrina, que é fruto dos estudiosos do direito a respeito de algum assunto, e os costumes, certo? Que são, por exemplo, hábitos comuns que acabam sendo aceitos como legais, passam a integrar. Também os costumes são considerados fontes. Exemplo de costume aqui seria, por exemplo, cheque predatário. Aí veja bem, vamos lá para a questão agora. Sobre fontes do direito, é correto o que se afirma, exceto, ou seja, ele está falando o seguinte, aqui tem 4 alternativas, 3 estão certas, ele pergunta a única que não está certa. Então vamos lá. A analogia, interpretação comparativa por aproximação de textos legais, também é considerada fonte do direito. Eu vou fazer uma interrogação aqui, depois eu explico por quê. A doutrina, como interpretação legal feita por especialistas, é também entendida como fonte do direito. Correto, a doutrina aqui, ó. A lei é a única fonte do direito. A gente já viu que ela não é a única fonte. A gente tem as leis, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Então, a gente já viu que essa aqui está errada. A lei não é a única fonte. E o costume, como representação de práticas tradicionais de um povo, é fonte do direito. Sim, os costumes são uma fonte indireta. Por que eu falei para você, eu coloquei uma interrogação aqui nessa alternativa A? Porque algumas bibliografias não entendem a analogia como fonte do direito, certo? O entendimento majoritário é que ela seria, porque normalmente a analogia é feita ou em doutrinas, né, ou em jurisprudências. O juiz utiliza uma analogia, a gente sabe que a analogia só não pode ser usada em malam partem, né, assim, que prejudique o réu, mas em bonam partem ela pode ser usada. E ela é muito utilizada em casos jurisprudenciais. Faz-se um julgamento, utiliza-se a analogia. Por essa razão, a maioria dos estudiosos do direito, né, consideram que a analogia é também fonte do direito, mas por acreditar que ela está dentro das leis, que ela é analisada em momento de lei ou em momento jurisprudencial. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Essa questão é meio controversa, mas o gabarito entendeu como letra C e realmente, na minha opinião, a letra C é a mais errada entre as 4, por isso seria a alternativa C, tá certo? Muito obrigado aí, até o próximo vídeo e vamos estudar que tem um monte de concurso chegando aí. Abração!